Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, se cuidando nessa quarentena aí, ainda sem previsão para a gente voltar às nossas aulas presenciais. Então vamos seguindo aqui com nossas videoaulas. Hoje é a nossa videoaula número 11. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre um assunto bem interessante, né, que é sobre a história do surf, né, do nosso esporte do surf, onde ele começou, né, quais que são as vertentes, né, que dizem em qual lugar que ele começou, toda essa evolução da prática esportiva, né, e tudo o que acarretou, né, essa evolução, né. O esporte começou como um lazer, aí depois começaram as competições, e aí começando as competições já gera toda uma parte de comercialização de produtos, né, de dinheiro, girando dinheiro em torno, né, de atletas, marcas querendo apoiar o esporte, tirando proveito, né, de toda essa notoriedade do surf. Então, toda essa evolução da prática do surf desde o começo da sua história, né? O surf, a prática de deslizar sobre as ondas, né, é bem antiga, né? A gente tem relatos aí bem antigos. Toda essa história do surf é dividida, né? Eles têm umas vertentes que falam que ela começou no Peru, a maioria das vertentes falam que ela começou na Polinésia, né? Naquele triângulo polinésio, naquelas ilhas polinésias, né? Rio de Páscoa, Havaí, e o primeiro relato que se diz que o primeiro surfista, né, foi um rei polinésio, né, o Taito, que dizem que foi o primeiro, a primeira pessoa a deslizar sobre as ondas, né, ali no Oceano Pacífico. As pranchas, como é que eram confeccionadas essas pranchas? Eram que nem nos dias de hoje? Não, as pranchas antigamente eram eram feitas de madeira, né? E dizem que no Peru era feito de um outro material, que era o junco, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as pranchas feitas de madeira na Polinésia, né? Mais precisamente no Havaí. Elas tinham o nome de olo e alaia, né? Eram os nomes dados para as pranchas. Elas, que nem eu falei, eram feitas de madeira, e eram os próprios surfistas que confeccionavam suas pranchas, né? Eles escolhiam a madeira, né? Eles mesmos escolhiam a madeira, eles mesmos shapeavam, né, a prancha, faziam toda a sua forma. E o interessante disso, que eles acreditavam que ele fazendo sua prancha, ele colocava todas as suas energias positivas na prancha, né? Ele liberava energias positivas para a prancha. E a partir do momento que ele entrava na água, deslizava sobre as ondas, pegava as ondas, era o momento que ele tinha de expulsar as energias negativas, né, do seu corpo, assim, da sua mente, da sua vida. Então, assim, ele punha as energias positivas na prancha e a hora que ele pegava a onda, ele descarregava as energias negativas. E eu acredito muito nisso, né, porque quem é surfista sabe de tudo isso, sabe quanta coisa boa, quantos sentimentos bons, né, a gente tem quando a gente pratica a prática do surf, né, quantas coisas positivas isso traz pra gente, não na parte física, mas principalmente na nossa parte mental, que é um horário de relaxamento, de contato com a natureza. Então eles acreditavam que você estava em contato com os espíritos do mar, né, aquele momento que você estava deslizando sobre a onda, era a conexão total com o mar. E eu acho que isso tem muito a ver, né, com tudo isso que a gente está falando aqui agora. Mas o que acontece, né? O esporte foi crescendo, né? Outras pessoas foram vendo, né? E a gente vai chegar num maior divulgador do esporte, né? Que assim, que teve mais expressão, né? Antes de falar um pouquinho dele, o primeiro relato escrito, né? A gente tem essas informações, mas não era nada escrito, né? O primeiro relato escrito que a gente teve sobre a prática do surf foi o capitão, né, o navegador inglês, James Cook, o nome dele. Ele navegando pelo mundo, né, passando pela Polinésia, ele relatou sobre a prática do surf, sobre homens deslizando com suas pranchas de madeira, né? Então isso aí foi interessante, né, que foi o primeiro relato escrito que a gente tem como prova testemunhal.
E falando um pouquinho, voltando agora, falando um pouquinho sobre o divulgador maior, sobre o esporte, a gente vai falar sobre Duke Paoa, né? O polinésio que ele ganhou destaque porque ele foi campeão olímpico de natação, né? Ele foi campeão olímpico de natação em 1912 em Estocolmo. Né? Então, aí quando foi questionado sobre qual o método de treinamento que ele utilizava, ele falou que o seu maior treinamento era quando ele deslizava sobre as ondas em cima de um cavalo de madeira, que seria sua prancha. Né? Então, a partir daí, o surf começou a ganhar notoriedade, né? Porque era uma pessoa, um esportista, campeão olímpico, e até então ninguém conhecia muito sobre o esporte. Então, ele dando esse relato, começaram a conhecer mesmo um pouco o esporte. E a partir daí, ele começou a fazer apresentações, divulgações sobre o esporte, apresentações do surf em outros países, né? França, Austrália, né? Estados Unidos. E a partir de 1950, aí o esporte começou a ser difundido, né? Com essa difusão do esporte, mais ou menos em 1940, esse esporte ele se espalhou muito pelo sul da Califórnia. Né? Os jovens da época adoraram o esporte, veneravam o esporte e começaram a praticar demais. Né? E como tinha muita gente praticando esse esporte, os relatos dizem que em 1940 que começaram os primeiros campeonatos de surf lá no sul da Califórnia. Né? Então, começou o campeonato, aí foi mais difundido ainda o esporte, né? Aí começaram a nível mundial, começou os campeonatos na Califórnia, aí começaram os campeonatos pelo mundo, né? Principalmente logo na sequência, um grande país que também modernizou muito esporte, divulgou muito esporte, foi a Austrália, né? Não só em relação ao surf em si, mas muito em relação ao modelo de pranchas, né? Modernidade das pranchas, tal, a evolução da prancha. Um dos maiores atletas que a gente tem nesse começo do surf, né, é o australiano Mark Richards. Ele inovou, né, trouxe pranchas fish com rabetas diferentes, que na época todo mundo questionava, tal, mas acabou sendo um sucesso devido, né, à performance que eles conseguiam obter. Então, pessoal, você vê, isso aí é um pouquinho sobre a história do surf, né, de onde tudo começou, né, começaram as competições. Né, o ser humano é um pouco assim mesmo, né, a gente começa a praticar um esporte, aí sempre tem aquela competição, né, para saber quem é o melhor, né, começa na brincadeira, eu sou melhor que você, eu fiz uma manobra nova, então é assim que começam os campeonatos. Né. E quando a gente se fala um pouco de campeonato, a partir daí, vem o sucesso do esporte, então começa a ter, as pessoas começaram a ganhar dinheiro por lado financeiro nisso, de que forma, né? De que forma? Assim, material, eu não consigo fazer minha própria prancha, aí tinha um outro atleta que tinha facilidade de material, aí começou a fazer, eu te vendo a prancha, né? Então começou toda essa parte de comercialização, de prancha, de acessório, né? As primeiras marcas de surf, né? Quando começaram a aparecer esses campeonatos, começaram a aparecer as marcas, né? Essas marcas de prancha, roupas, né? São grupos, né? Grupos de países, né? De surfistas. Então aí começaram a comercializar, começou a comercialização, né? E profissionalização do esporte também. Então essas marcas que começaram tinham interesse em patrocinar os atletas, né? Então elas uniam a sua marca ao atleta, né? E que são coisas que acontecem até hoje. Começou lá atrás e até hoje. Hoje, antigamente era muito menos, não tinha esse patrocínio assim, não se falava tanto em dinheiro, não girava tanto dinheiro quanto é hoje, né? Mas tudo tem um começo e foi a partir daí que tudo começou. Então, galerinha, nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte do surf, da parte de comercialização de produtos, de tudo que envolve o surf em relação ao atleta, campeonato, competições, né? Já na próxima aula a gente vai focar mais um pouco sobre isso. Hoje o foco principal foi mesmo sobre a história do surf, né? Que é importante, a gente pratica esse esporte tão querido que é o surf.
Eu como professor, eu sempre falo que é importante a gente se aprofundar, né, na história do esporte, a gente saber de onde tudo começou, né, como essa parte da cultura. A cultura é uma coisa super importante para o ser humano, principalmente para vocês, as crianças. A cultura é uma coisa que está intrínseca a nós, entendeu? Ela está dentro da gente. Tudo que é passado para a gente, ninguém tira, né? Tudo que a gente aprendeu fica dentro da gente, a gente carrega com a gente. Então é importante todos os nossos alunos saberem um pouquinho da história desse tão querido esporte que é o surf. Beleza, galerinha? Então hoje a gente vai terminando aqui a nossa videoaula número 11. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Sempre lembrando que é importante vocês estarem assistindo, estarem comentando, fazendo os comentários lá no nosso canal. Assistam as aulas, os professores estão se dedicando bastante, fazendo os videoaulas com todo carinho para vocês, com assuntos variados, né? Com bastante... tentando passar o máximo que a gente pode de informação aí nessa fase de pandemia, tá bom, gente? Então fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa. Recomendação nova aí do governo do estado para a gente estar sempre saindo com a máscara, para a gente conseguir diminuir esse risco de contágio, tá bom? Então vamos usar a máscara, vamos assistir os vídeos, vamos se movimentar, né? Não vamos ficar em casa ocioso, vamos estudar, vamos se movimentar, tá bom, pessoal? Então fiquem bem e até a nossa próxima aula. Valeu!